Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por trás dos boletos. Mais uma vez, o podcast da administradora de condomínio está ao vivo com vocês para a gente falar um pouco dos desafios da sua administração, da administração do condomínio da vida real. E hoje, uma pessoa que ilustre aqui no nosso podcast, que é o Marcelo da Conviver Administradora. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fabrício. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Tá? Fico muito feliz do convite, né? Legal. E do podcast que você acabou aí de lançar, e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Que legal, que legal. Bom, para quem não sabe, a Conviver Administradora é uma administradora extremamente bacana de conhecer, de conviver. Eu, por costume, tenho pego alguns clientes de outros estados e levado até o Marcelo para a gente bater um papo sobre os desafios da administração. E a gente vai poder falar um pouco sobre esses 23 anos de Conviver, como que eles trabalham lá, qual que é a estrutura da Conviver. E esse é o objetivo de hoje. Combinado, vamos lá. Vamos lá? Bom, 23 anos de história. Como é que a Conviver Exato. começou? Fabrício, ela começou em 2001, né? Eu trabalhava no segmento de contabilidade, né? Tinha um escritório contábil desde 1996. Tá. Né? A motivação de trabalhar com a administração veio de uma certa desmotivação com o segmento contábil, vamos dizer assim. Tá né? bom. Porque ele é muito mais trabalhoso, você tem que lidar com vários tipos de atividades, então, consequentemente, a quantidade de informações que você precisa absorver é muito grande. Né? E, eu não lembro o exato momento ali, o start em que virou a chave. Né? Provavelmente eu devo ter lido alguma matéria, alguma coisa a respeito de condomínio, né? Eu resolvi fazer um curso, né? Eu tinha um curso no Senac de administração de condomínios, e eu me inscrevi e fui fazer esse curso. Isso foi mais ou menos no ano de 2000, mais ou menos. Tá. Né? E aí fiz esse curso, aí acabei convidando os meus irmãos, né? Tá bom. Meus dois irmãos, para participar da sociedade. Eu tenho três, no caso, né? Uma não morava aqui em São Paulo. E convidei eles para a gente iniciar essa atividade, né? E foi tudo muito assim, não fiz pesquisa de mercado, eu não fui ver o que era, né? O que precisaria em si. Claro, a gente sempre estuda um pouco, né? Tá bom. E hoje até eu fico pensando, né? Se talvez eu tivesse estudado tão a fundo tudo que a gente enfrenta no condomínio, né? Talvez eu nem tivesse chegado onde cheguei, né? Porque realmente é muito trabalhoso, mas foi muito gratificante, né? E aí eu fiz esse curso, inicialmente, nós desenvolvemos, tá? Uma coisa muito particular, nós desenvolvemos um sistema de gestão através de uma ferramenta, né? Que o meu sócio Marcos conhecia. E aí a gente começou a batalhar com a minha irmã, a Margarete, né? A gente tínhamos outras atividades também, né? Tá. Ainda estava vinculada à contabilidade, e a gente começou a tentar captar condomínio, né? Saímos na rua depois que estruturamos, né? Eu morei 2 anos num condomínio nessa época. Tá. E depois acabei me elegendo síndico, depois de um tempo fiquei um mandato, né? E eu acabei utilizando esse condomínio para homologar esse sistema que a gente criou, né? Então, tudo que a gente tinha de movimentação financeira, nós lançávamos lá, ficou muito bom. E aí a gente começou a buscar a captação de condomínio, mas a gente fazia isso, eu e ela, pegava o carro, ia bater na porta do condomínio, ia conseguir, né? Buscar ali os contatos, né? Porque é muito difícil você conseguir falar com o síndico, você chegar até ele, né? E aí, no final de 2002, a gente começou com o primeiro condomínio. Tá. Né? E aí, de lá para cá, a gente veio crescendo bastante. Né? Ficou muitos anos ainda num ritmo muito devagar. Né? Por conta de justamente eu ainda estar vinculado à contabilidade. Né? Ela também tinha aberto um outro negócio. Né? O meu outro sócio, Marcos, ele não era vinculado, ele tinha também uma atividade fora. Então, nós ficamos muito tempo sem efetivamente chegar numa quantidade de condomínios, né, em que a gente pudesse falar, poxa, agora estamos efetivamente estruturados. Né? Mas aí as coisas foram caminhando, né? E hoje nós estamos com 106 condomínios já administrados, né? Já temos uma equipe de 30 pessoas colaboradoras lá nossa, né? E graças a Deus, assim, tudo aquilo que a gente
que eu imaginava, né, que seria administrar o condomínio, acabou acontecendo. Foram muitas dificuldades, né? Mas eu fico muito satisfeito com aquilo que a gente conseguiu, né? Onde nós conseguimos chegar. Que legal. Bom, então a gente já vê que há um começo para tudo, e no começo não é fácil, né? Você não vai abrir a administradora hoje, amanhã tem 10 pessoas e já está lá tudo rodando bonitinho, né? Existe uma transição de uma empresa para outra, uma adaptação, até a administradora se pagar de fato, né? Exato. No início, realmente, a gente mal pagava os custos, né, da administradora. Foi depois de muito tempo que a gente efetivamente conseguia a ter resultados, né, efetivos. E é uma jornada, como muitos empreendimentos, né, Fabrício? Não é particular de administração. Seja uma franquia, um comércio, qualquer prestação de serviço, você tem que batalhar muito para conquistar o mercado, né? Isso é bem difícil você obter ali junto aos seus clientes, né, uma segurança, você começar a ter indicações de outros clientes, né? É um trabalho difícil. Exato. Bom, a Conviver está na Vila Formosa. Sempre esteve naquele mesmo lugar onde a gente conhece? Sim, no endereço atual a gente está desde 2011 já. Tá. Bom, a estrutura de vocês. Eu gosto muito do modelo, porque eu conheci vocês já tem uns quase 4 anos, né? A primeira vez que eu, como Inker, fui lá visitar, entender como é que vocês trabalhavam. Sim. E aí a gente começou um projeto piloto, ali vocês analisando a ferramenta, né? Exato. E naquele momento você apontou algo que para mim até hoje é bem marcante, um erro num relatório financeiro. Você falou assim, tem um erro aqui. E o relatório era bem grandão, assim. E aí eu falei pro meu time, o Marcelo levantou um erro aqui. Aí todo mundo olhou, falou, poxa vida, é verdade? A gente tá aí com esse relatório há um ano, ninguém olhou. Aí eu falei, o Marcelo ele tem um jeito diferente, assim, né? É um diretor de empresa que conhece o detalhe do condomínio. E aí depois, conversando com o síndico, que era cliente Conviver, ele falou, a Conviver é impecável. Eu gasto lá R$10 hoje. Aí dá 2 dias, eu não falo nada, alguém me liga e fala assim, cadê o dinheiro que tava aqui, né? Cadê a prestação de contas disso? Mostra um domínio muito grande que vocês têm em relação à parte financeira do cliente. Vocês sabem quem é o cliente de fato, né? Não é mais um número dentro do sistema de vocês. Sim. Fabrício, isso também é um pouco, talvez, da minha formação, né? Eu, como sou formado em ciências contábeis, então, quando você fala de um balancete de finanças, né? Tem que ser exato, né? Não existe meio termo para isso. Então, a gente, obviamente, passa isso também para a equipe ali que faz a parte do fechamento, em que a conciliação ela tem que bater. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Apesar de a gente, às vezes, se deparar com situações bem inusitadas, né? De quando os condomínios entram na nossa carteira, a gente percebe muita insegurança de coisas básicas, entendeu? Tá? Você ainda, hoje em dia, vê muitas reclamações de não entendimento de balancete, tá? De não entendimento como é que se conduz adequadamente os assuntos para se levar numa assembleia, né? Então, eu vejo que existe ainda muita deficiência no mercado, tá? Claro que existem administradoras que, obviamente, devem cumprir o seu papel ali com bastante rigor, mas a gente vê que também no mercado, como em todo segmento, né? Existe ainda algum tipo de amadorismo, não existe aquela qualidade que deveria existir para atender um condomínio. Né? Então, assim, e a gente tenta buscar muito isso. Né? A parte financeira é uma coisa que a gente não abre mão de estar sempre em ordem, né? E, obviamente, aí tem um atendimento todo que um condomínio merece, que é uma parte assim, essencial e primordial, né? Para que a gente dê toda a atenção possível. Boa. Bom, recentemente a gente bateu um papo sobre vocês ter atingido a marca de 100 condomínios. Sim, sim. Até brinco que é uma média que eu faço com as administradoras que chegaram nesse número, que em média elas demoram 20 anos, assim, de forma saudável, 20 anos. Então é muito incomum você encontrar uma empresa que em 2, 3 anos ela atingiu a marca de 100 condomínios. Tá. Então eu olhei assim para uns 40 clientes nossos assim, e perguntei para eles. Até porque na internet recentemente surgiu uma onda de lives que acreditavam que daria para você escalar esse negócio de pegar administrador e trazer milhares de condomínios muito rápido. 23 anos, eu acho que é super saudável, né? Como é que é chegar à marca de 100 condomínios? É a mesma coisa que quando tinha 20, quando tinha 10? Não, claro que não é assim, né? Inclusive, esse crescimento, né? Chegar em 100 condomínios foi uma coisa excelente, né? E que foi uma meta que nós atingimos esse ano, né?
E assim, o crescimento, né? Você se estruturar para esse crescimento é um dos desafios mais difíceis, né? Porque você começa com um departamentos conjugados numa única pessoa, né? E aí você vai expandindo, você precisa melhorar a estrutura, né? Você precisa definir melhor as tarefas. E isso é um desafio sempre, né? Então, atualmente mesmo, nós estamos fazendo toda uma reestruturação, a gente de tarefas, nós estamos melhorando ali os nossos processos, estamos com um trabalho muito forte nisso, né? Porque justamente eu já estou preparando para quando a gente chegar em 110, 120, né? Então a gente precisa estar preparado, né? Nós não podemos esperar que a sua equipe fique sobrecarregada, né? Que comece a ser identificado a falhas na qualidade. Então a gente sempre tem que se antecipar. Nós temos que pensar, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, qual é a ideia, o que eu espero ter na minha empresa e que equipe eu preciso ter para poder continuar atendendo com qualidade, né? Então, isso é algo que a gente está sempre buscando, né? Que legal. Você lembrou agora do Flávio da Berce. O Flávio costuma dizer que serviço você precisa ter para ofertar. Então, você arrumar a casa, cuidar da equipe, pensar em processo, é você se antecipar à chegada do cliente que vai vir, né? Porque se ele vier numa situação onde você não consiga atendê-lo, não só você tem risco de perder esse novo cliente, como os clientes da base, né? Não, claro, né? A gente não pode esperar que quando chega um cliente, né, vai fazer o pedido e eu vou buscar no meu estoque para poder atendê-lo. Eu tenho que estar pronto, né? Exato. A gente tem que ter condições ali de absorver aquele condomínio dentro de uma qualidade, atender a expectativa, né? E eu acho que isso tem funcionado bem, tá? A gente, assim, 90% dos condomínios que a gente tem captado, eles estão vindo de referências, né? Referências de condôminos, de síndicos. E é muito satisfatório. A gente às vezes vai num condomínio novo, né? E no final da assembleia vem um condômino, olha, gostei muito da assembleia, eu conheço vocês no prédio da minha irmã, que ela comentou, ou eu tenho também uma unidade em outro condomínio, né? Então, cara, isso é muito legal, né? A gente vê a satisfação de um trabalho bem feito, né? Numa assembleia. Eu comento muito lá para a minha equipe que o momento da assembleia, cara, é um momento em que, às vezes, é um único, durante um ano inteiro, que efetivamente alguns condôminos podem ver o que é a conviver, né? Então, a preparação da assembleia também tem que ser muito cuidadosa, né? Você tem que saber como se posicionar, você tem que... É todo um trabalho antecipado com o síndico, como apresentar as pautas, as propostas, né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente sai de uma assembleia e você vê a satisfação de você ter contas aprovadas, você ter uma previsão orçamentária que todo mundo entende o motivo dela ser necessária, né? Você fazer todo um planejamento ali de arrecadação para executar obras, melhorias no condomínio. Então, assim, isso é um prazer que não tem preço, né? Você ser reconhecido nesse momento. Claro que não é o único, tá? Durante todo o ano você tem que atender bem, né? Mas os resultados das assembleias, eles têm ali uma gratificação meio que chancela singular, o trabalho que vocês acabam entregando para o prédio, né? Sim. Bom, eu quero falar um pouco com você de tecnologia. A gente sabe que quando vocês começaram lá no início dos anos 2000, vocês desenvolveram um sistema para atender o condomínio. Sim. E aí, em dado momento, começou a crescer, e vocês falaram, bom, é hora de virar e ter um outro sistema. Como é que foi essa primeira? Porque a gente vai falar ao longo dos 23 anos, existem várias viradas que vocês vão fazer, mas acho que a primeira acaba sendo mais marcante, né? Exato. Isso, a gente acabou trabalhando com esse sistema até 2007, né? Assim, porque foi um crescimento muito pequeno nesse início, né? Em 2007, aí sim, a gente contratou um RP ali já... Já era o GoSoft em 2007? Já era GoSoft, né? Nós estamos com ele já desde 2007. E então isso realmente assim nos deu uma tranquilidade maior, porque aquilo que a gente já utilizava não tinha condições de atender algumas demandas que eram necessárias, né? Aí depois em 2016 eu integrei também a folha de pagamento deles, eu usava um outro sistema. Em 2016 a gente passou a utilizar também o sistema da folha de pagamento, que aí facilitou ainda mais. Já se antecipando ao e-social ou ainda não?
Não, ainda não foi muito relacionado ao e-social. Foi realmente uma necessidade de você poder facilitar alguns processos, né? Porque quando você não tem integração, você tem que fazer todos os lançamentos de forma manual, né? Então eu tinha um sistema de folha, mas eu precisava gerar os relatórios e fazer os lançamentos manualmente, né? Então, com a integração isso facilitou bastante. Agora, quando a gente fala em e-social, né, em DCTF Web, aí obviamente que a integração você ter a tecnologia para fazer todas essas integrações é essencial, né? Entendeu? Boa, então começa ali, GoSoft e tal. E a chegada do e-social, como é que foi para vocês? Olha, foi bem trabalhosa, né? A gente... nosso departamento fiscal teve um grande trabalho ali de busca de conhecimento para fazer aí toda essa implantação, né? Claro que, obviamente, a gente ter o apoio ali da empresa do banco de dados, no caso ali que já nessa época já era Áreas, já não era mais GoSoft, né? Legal. É muito importante porque eles têm que cumprir com algumas exigências legais dentro do aplicativo, né? E a gente tem que fazer todos os testes. E isso foi, assim, foi bem trabalhoso, mas graças a Deus não tivemos nenhum tipo de incorrência, nenhum tipo de problemas, né? Legal. Que de repente pudesse trazer prejuízo para condomínio ou para administrador. Legal. Bom, passado esse tempo, aí a gente começou a conversar, vamos dizer que em 2021, mais ou menos, né? Exato. Antes de eu falar dessa virada em 2021, vamos falar de 2020. Como é que foi para vocês a chegada da pandemia? A gente sabe que muitas empresas passaram a olhar para a estrutura home office forçadas por conta do advento da pandemia, né? Sim. Vocês estavam olhando para isso antes ou foi algo forçado também? Não, nós não estávamos assim com uma visão de preocupação em você trabalhar remotamente, né? E assim, tudo aconteceu tão rápido, né? Para todos, né? Eu lembro que foi em questão de dias, praticamente, nós nos deparamos com uma necessidade de ter que enviar as pessoas para trabalhar em casa, né? Então, foi uma correria de comunicação. Eu preciso de celulares, eu preciso de chips, né? E aí nós montamos uma estrutura de acesso remoto ali no nosso servidor, né? E eu lembro que fizemos num final de semana, as pessoas foram até a administradora configurar os seus notebooks para que a gente tivesse o acesso. E quando foi segunda-feira, era eu e a Margarete na empresa. Eu lembro que eu com o meu celular e um fone de ouvido, tentando coordenar toda a equipe como é que nós íamos fazer o atendimento. Né? E isso, em paralelo, você tem uma enxurrada de dúvidas, né? De síndicos e de condôminos, o que queria acontecer, né? Como é que fica a equipe de mão de obra do condomínio, se ia poder continuar trabalhando, como é que iam ficar as assembleias, o que ia acontecer, né? Então, assim, foi bastante desgastante, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu coordenar isso de uma maneira que nós não tivéssemos também nenhum tipo de incorrência, de problemas, né, com os condomínios e graças a Deus, superamos essa fase, né? E a parte da assembleia, por exemplo, eu lembro ainda naquela ocasião, né, que logo depois eu vi uma matéria a respeito justamente da assembleia online que a Winker lançou, né? E a gente, puxa vida, né? Eles esteve aqui, né? Eles apresentaram o trabalho, já tinha também um pouco essa ideia. E nós também tivemos que fazer assembleias online, né? Acabamos usando os recursos das plataformas de videoconferência, né? Alinhada com algumas outras ferramentas. E isso já em 2021, né? Porque 2020, efetivamente, condomínio nenhum fez assembleia quase, né? Mas assim, foram bons frutos, tá? Que a gente acabou tirando dessa época, né? Por exemplo, hoje a gente tem condomínios que ainda fazem a assembleia de sorteio de vaga, por exemplo, é uma assembleia que é extremamente tumultuada, né? Sempre foi. E o core é alto, né? Você ter 100, 150 pessoas numa assembleia. E a gente criou um modelo ali na pandemia que foi, assim, não foi tão complexa, mas que deu um resultado muito bom, né? Nós, através da videoconferência, fazíamos o sorteio, porque a questão é aquele sorteio que tem a escolha da vaga, né, pelo condomínio. Então, nós fizemos o sorteio numa plataforma online, né, e sorteamos a ordem dos apartamentos. Né? E aí, num segundo momento, você chamava os condôminos para a escolha da vaga,
num local do condomínio, só que você colocava horários. Né? Então, a cada 2 minutos ia uma pessoa para escolher a sua vaga. Então, tinha um mapa, todo mundo com segurança, com máscara. Então, você não tinha aglomeração. Tá. Né? E os condôminos recebiam previamente ali uma lista e sabia qual é o horário que ele tinha que comparecer no salão de festas ali para escolher a vaga. Né? Então, isso demorava, às vezes, 3h30, 4 horas. Né? 3h30, 4. E, cara, funcionou muito bem, tá? E até hoje ainda existem alguns sorteios que é feito nessa modalidade. Alguns totalmente online e outros com esse agendamento prévio de horário para que as pessoas não precisem ficar lá 4 horas esperando ser chamada para escolher a vaga. Ela já tem um horário certo, então acaba ficando tudo muito mais fácil, né? Então, foi criada várias soluções aí durante a pandemia que até hoje está ativa. Exato. Bom, aí vamos falar um pouco de nós. Eu cheguei na Conviver em 2021. A Mariana já tinha passado por lá, ela já tinha visitado vocês de alguma forma, né? Naquele momento eu achei muito bacana a oportunidade que vocês abriram, não só de me receber, mas o Marcos fez um trabalho junto comigo de levantar assim, vários pontos, né? Comparando o que tinha num, o que tinha no outro, o que ele esperava ter, o que ele não esperava. Isso virou um documento interno para nós e depois a gente começou a trabalhar em várias melhorias com base naquele feedback. Porém, naquela ocasião, nós não fomos a empresa escolhida. Vocês acabaram escolhendo uma outra empresa, né? Eu brinco que foi a única vez que eu perdi. Mas eu achei que foi bom até para nós, porque nós ganhamos um tempo para melhorar a nossa ferramenta e vocês também, para ter mais base para poder comparar. E aí, eu brinco que menos de 1 ano depois direito que vocês tinham migrado, vocês migraram de novo e aí vocês vieram para cá, para o Winker, né? Exato, exatamente. E como é que é fazer a transição assim, menos de 24 meses para 2 sistemas? Fabrício, isso a gente até pensou muito, né? Porque você levar alguns tipos de mudanças, você tem que sempre avaliar as mudanças que você vai levar para os condôminos, o impacto que existe, né? Porque às vezes você pode perder histórico de informações, né? Mensagens, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar numa ferramenta que nos atenda de forma adequada, né? Então nós tínhamos algumas deficiências nesse sentido, né? Não estávamos tendo um feedback adequado para aquilo que a gente precisava, né? E aí efetivamente a gente acabou, nós vimos assim, todo o empenho, né, que a Winker vinha trazendo ali, a vontade efetivamente de ser um parceiro da administradora, tá? Então isso foi o determinante ali de entender que era o momento sim da a gente trabalhar com a Winker e levar as ferramentas que vocês disponibilizavam ali para os nossos clientes ali através da plataforma, dos aplicativos, né? E assim, tem sido muito gratificante. Que bom. Entendeu? Tem sido muito positivo o uso da ferramenta, né? Eu me orgulho bastante de ter vendido para vocês, porque do olhar Winker, né? O nosso objetivo não é ter todas as 60 mil administradoras pelos quinais de contabilidade que a gente vê que administra condomínios, ter todo mundo. A gente quer ter as melhores, né? E a oportunidade que vocês nos deram em levantar os pontos que a gente precisava melhorar para que a gente amadurecesse o sistema nesse meio tempo, eu acho que foi muito importante. Talvez se a gente tivesse sido a escolha inicial, 1 ano depois poderia ser nós, a empresa. Sim, assim, não vou... hoje eu não vou dizer que posso... Não vou dizer assim, me arrependo de talvez não ter escolhido antes, né? Mas faltou talvez um pouco de vamos dizer assim, correr um pouco mais de risco. A gente achava que naquele momento não estava tão preparada, mas algumas parcerias são feitas assim, né, ô Fabrício? E uma coisa que assim, depois que a gente conversou e acabamos fechando essa parceria, né, e o que eu acho muito importante é que existe um olhar muito cuidadoso para aquilo que a administradora precisa, entendeu? Tá? Porque o que acontece? Uma administradora hoje ela tem inúmeros parceiros, né? Ela precisa de inúmeros parceiros para poder levar o melhor serviço possível para os condomínios, né? Só que assim, tem muitos parceiros que às vezes chegam até a administradora, tá? Mas eles estão buscando o cliente final, ou o condômino lá na frente, ou o síndico lá na frente, entendeu? Só que eu também preciso pensar o que é que eu, como administradora, preciso, né, desses parceiros, né? Seja ele um fornecedor ou seja um parceiro que vai me disponibilizar alguma ferramenta para a minha gestão, né? Eu preciso ter alguma coisa que efetivamente me ajude, né? Me ajude a crescer, me ajude a ser mais eficiente na execução do meu trabalho, né? E isso tem ficado muito claro ali
nessa relação que tem pouco tempo, né? Mas que a gente tem uma perspectiva, né, uma expectativa muito grande de que vai ser duradouro e a gente vai conseguir ter bons frutos aí dessa parceria. Entendeu? Legal. Eu costumo brincar com o pessoal que fala assim, para onde a Winker vai? Pessoal, o segredo, a Winker vai para onde os clientes vão. Então, a gente não senta numa sala lá para ficar discutindo ideias, né? É só visitar a Conviver, visitar a administradora, fica lá 2 horas, não fala com ninguém, só observando, você vai ver que tem muita oportunidade de coisa para nós, como parceiro da administradora, desenvolver em conjunto para otimizar a operação, né? Há uma conta que o pessoal costuma fazer, que é pegar o número de condomínios e dividir pelo número de funcionários. Sim. Eu acho que é uma conta injusta, porque tem muita coisa que você consegue fazer dentro da administradora e tem coisas que você faz de forma terceirizada. Sim. Por exemplo, nem toda administradora no Brasil tem um contador interno, uma estrutura de contabilidade interna. Também não tem um jurídico interno, tem um jurídico externo. Então, quando você se propõe a fazer muita coisa dentro de casa, essa conta ela se torna injusta. Então, quando a gente olha para o modelo Conviver, o que a gente tem dentro de casa hoje? Como que a gente pode olhar um mapa da Conviver nessa estrutura? Então, Fabrício, assim, eu entendo que algumas atividades que a gente executa, eu não vejo como terceirizar, tá? Algumas administradoras, por exemplo, têm um DP terceirizado. Eu entendo que isso é completamente fora da caixa, tá? Talvez até, novamente, por conta da minha formação, o DP tem muito a ver com a contabilidade, mas eu acho que é algo que tem que estar ali dentro do seu controle. Como é que você vai atender, né? Então, apesar de nós termos um jurídico terceirizado, eu tenho também um departamento de cobrança, porque eu acho que isso é inerente à função. Eu preciso ter um trabalho também ali de cobrança administrativa ali, né? Durante um período, e isso é um dos pontos também que tem sido muito positivos, tem sido bem reconhecidos. Que legal. Né? O departamento fiscal também é uma coisa. A contabilidade em si, da Conviver em si, ela também é terceirizada. Né? Porque assim, condomínio não tem contabilidade. Né? Condomínio ele é muito mais simplificado nesse aspecto. Né? O condomínio nada mais é do que uma movimentação financeira de fluxo de caixa. Ela não tem uma série de exigências nesse sentido. Mas tem muitas exigências legais que são iguais a qualquer outra empresa. Né? Você também é responsável por retenções de impostos e uma série de obrigações que não é diferente de nenhuma grande empresa. Né? Então, o fiscal também é algo que você precisa ter um controle interno, eu acho importante. Né? E o atendimento como um todo, né? Você tem uma equipe ali de gerente, de assistentes e toda uma equipe de apoio interno que tenha condições de entregar para o seu cliente tudo aquilo que ele precisa, né? Legal. Bom, você tocou num ponto que eu acho extremamente importante, que é a parte da estrutura de cobrança, né? Há um certo receio de algumas administradoras em não ter isso dentro de casa, porque quando você terceiriza e a pessoa liga lá, fala, eu quero pagar. E aí você fala, o telefone é esse. Entre a pessoa ligar e como ela vai ser atendida, etc., isso acaba desgastando um pouco a imagem da administradora. Sim. Desde o início, vocês montaram essa estrutura pensando em dar mais dinamismo para o atendimento ou foi algo que foi natural? Não, esse conceito sempre existiu, tá? Não foi sempre que eu tive um departamento de cobrança nesse sentido, né? No início era eu que fazia isso. Então, mas assim que nós tivemos condições tínhamos um volume de condomínio e que eu precisava ter um tratamento para cobrança, tá? Eu nunca pensei em terceirizar, tá? Da mesma forma o departamento pessoal, né? Eu acho que são atividades que eu preciso ter dentro da empresa, né? Para poder garantir que a qualidade desse trabalho ela realmente exista, né? E a agilidade do atendimento, como você falou, né? Eu ter que repassar uma informação, olha, você precisa ligar na contabilidade para você verificar o problema que você tem no seu olerite, eu falar isso para um funcionário, ou pedir que ele ligue num outro número para negociar ou precisar saber um histórico de pagamento ou negociar algum boleto. Eu acho que isso é algo que eu não posso abrir mão, entendeu? Legal. Preciso ter agilidade nesse atendimento. Legal. Bom, pensando no futuro, a gente vai caminhando aqui para a reta final já, mas para onde vai a Conviver nos próximos anos? A gente sabe que vocês têm feito um trabalho incrível de gerenciamento e mapeamento dos processos internos, com ferramenta documentada, algo muito bacana, que eu visualizo aí que poucas empresas têm se dedicado a esse exercício de fazer uma análise de mapeamento de processo de negócio e ter uma ferramenta para isso. Vocês estão caminhando dos dois jeitos, né?
Vocês têm lá uma consultoria interna que faz esse trabalho e tem uma ferramenta que atende às demandas do que vocês acabam desenhando. Esse é o primeiro passo pensando em futuro e o que mais vem por aí? Sim, Fabrício. Esse é um dos primeiros passos que é muito trabalhoso, tá? Por isso que a gente resolveu também ter uma consultoria interna para que a gente fizesse um mapeamento de processos adequado, né? Pensando justamente num crescimento. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que ter uma estrutura e mais precisa ter o controle dos processos da empresa, né? Agora, assim, eu visualizo que a gente precisa, um administrador precisa ter ferramentas. Então, eu me vejo assim, dentro da empresa e tendo um cenário onde eu possa visualizar quantos atendimentos eu estou fazendo nesse exato momento, quantos eu tenho na minha fila, né? Qual é o prazo que eu tenho, quantos serviços eu tenho em andamento, quantos serviços obrigatórios, por exemplo, eu estou tratando com o meu cliente. Eu ter realmente um painel, né, que dê uma visão adequada, né, de tudo que a empresa está fazendo naquele momento. Né? Eu sei que eu preciso de ferramentas, eu preciso ter processos para isso. Né? E assim, eu vejo que a Winker tem esse olhar, tem essa preocupação, né? Tanto que a gente começou a usar justamente as ferramentas, o Flow agora, né? Recentemente. Estou com uma equipe trabalhando em cima dele, justamente para que a gente busque ter esse controle desses processos, né? E ter mais eficiência na execução. E com isso a gente leve mais qualidade para os condomínios, né? Para o síndico, para o condômino. Então esse é um dos objetivos. E obviamente a gente crescer com responsabilidade, a gente sempre se preparando, né? Estruturando a equipe para que o aumento da carteira ali possa ser absorvida sem que a gente tenha perda de qualidade, né? Claro. Entendeu? Bom, a gente sabe que em São Paulo, e no Brasil eu ainda não conheço, uma escola de formação de gerente de condomínio, assistente de condomínio, e é todo um trabalho para você ter profissionais alinhados à visão, missão e valores da própria Conviver, da administradora, e ao mesmo tempo desempenhar um trabalho, conhecer o sistema, conhecer o mercado. Como que é contratar, como é que é liderar um time que cuida de condomínio? Então, Fabrício, isso é uma coisa que eu acho que também a gente ainda tem bastante a aprender, tá? Né? No momento, por exemplo, eu já vejo a necessidade, hoje o meu departamento pessoal, ele assim, eu tenho muito pouco feito no sentido de RH. Tá? Então, assim, eu não tenho um departamento de RH efetivo. Existem muitas atividades inerentes ao RH, mas que está muito vinculado ao DP. Então, isso é um departamento que eu já pretendo criar em breve. Tá? Eu ter alguém efetivamente só para cuidar de RH. Legal. Porque a mão de obra, Fabrício, é o que nós temos de mais valioso no nosso segmento. Entendeu? Eu posso ter um sistema, eu posso ter um processo, eu posso ter uma série de ferramentas que vão fechar meus balancetes, que vão gerar minha pasta digital, que eu vou disponibilizar as informações no site, no aplicativo para os condôminos. Isso tudo tem que funcionar perfeitamente, é claro. Mas a equipe que está por trás ali, gerenciando isso tudo, ela tem que estar muito alinhada. Tá? Então, eu preciso que essa equipe ela esteja engajada, ela esteja satisfeita. Né? Ela precisa ter um reconhecimento. E eu preciso de um trabalho de RH para isso. Né? Legal. Então, assim, às vezes a gente sofre alguns altos e baixos ali dentro da expectativa da equipe, né? O clima da equipe. Então, a gente precisa ter um cuidado melhor com isso. Né? Então, assim, eu pretendo trabalhar muito mais com RH, a gente poder ficar mais próximo, né? E fazer com que esses profissionais, né? Desde da contratação, né, até a execução do trabalho, o entendimento dos valores e da visão da Conviver junto aos clientes, né, precisa ser muito melhor trabalhado para que a gente consiga crescer também de uma forma mais tranquila. Né? Eu digo que a equipe que eu tenho hoje é excelente. Né? Assim, a margem de erro que existe é muito pequena. Né? E isso é um trabalho grande, né? São processos que precisam existir e ser controlados, né? Mas eu ainda vejo que precisa fazer muito mais para que a gente consiga evoluir e deixar sempre esse clima muito no alto. Legal. Porque atender condomínio não é fácil, né, Fabrício? Entendeu? Não é assim, você tem que lidar com situações ali que
que são absurdas, né? Chegam a ser absurdas. O condômino, né? Ele não se coloca no lugar de condômino, ele se coloca no lugar de cliente muitas vezes, né? Sim, exato, mas eu acho natural, tá? Viver em condomínio não é fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essas dores que chegam até nós dos condôminos e saber como lidar com elas, né? O condômino, ele liga estressado, ele xinga, ele acha que a culpa é nossa de algo que não tem nada a ver, às vezes, com a administradora. Mas nós temos que ter ali o discernimento, temos que ter empatia, temos que ter tranquilidade para atendê-lo, né? Então, isso a gente busca muito na equipe. E assim, a equipe precisa estar né, com um clima bom para poder dar esse atendimento. Claro. Né? Se ela estiver sobrecarregada, se ela não estiver satisfeita com aquilo que a administradora está disponibilizando ali para eles, né? Como é que ele vai conseguir atender bem? Concordo. Né? Ele não vai conseguir. Né? E, então é um segmento que a gente precisa ter muita tranquilidade, precisa ter com o atendimento do condômino, porque existem situações realmente que são extremamente desgastantes, né? Mas faz parte do trabalho. Claro. Trabalhar com a administradora é enfrentar esse tipo de cenário, mas muitas vezes você vê que a gente consegue contornar. Tá? Você pega um condômino que ele te liga xingando e às vezes com 10, 15 minutos de conversa, você consegue fazer ele entender que existe um caminho, né? Sempre existe um caminho para atender aquilo que ele está querendo. Quando é possível também, né? Nem sempre é possível a gente conseguir. Às vezes existem situações que a gente não vai conseguir resolver, né? Mas a gente tem que fazê-lo entender das regras do que eu acho que a forma também faz total sentido, né? Eu estava no evento do Reclame Aqui esses dias e aí eles fizeram um trabalho de pegar as reclamações que são feitas para as administradoras e as respostas que a administradora dá. Então eles pegaram um exemplo lá que era um morador escrevendo: olha, eu não entendi a composição do meu boleto porque veio R$50 a mais. Vocês podem me explicar? Aí a resposta era assim: segundo a lei, número tal, da data tal, totalmente jurídica a resposta. E não respondia objetivamente o que ele estava falando, né? Só estava se fundamentando por que cobra a taxa. Mas não estava explicando o porquê daquela taxa, né? Então, muitas vezes, a forma faz total diferença, né? Eu gosto muito da forma que vocês tratam o cliente. Sim, Fabrício. Até porque, por exemplo, graças a Deus a gente tem pouquíssimas ocorrências no Reclame Aqui, tá? E até hoje, quem faz essa resposta sou eu, tá? Porque, assim, é um canal que as pessoas consultam, né? Então, não há problema em você ter registros no Reclame Aqui. Concordo. Certo? O problema é ela não ser atendida, ou ela ser atendida de uma forma que vai demonstrar que você não está preocupado com o cliente. Porque, e outra, a grande maioria dessas reclamações nem tem nada a ver com a administradora. Tá? Ainda tem esse cenário. Mas não é porque não é algo relacionado à administradora que eu vou responder que isso não é responsabilidade nossa, é do síndico, é do condomínio, ou de quem quer que seja. Concordo. Né? A resposta tem que ser no sentido dele, que ele entenda qual é o papel da administradora, qual é o papel do síndico, né? Que existe uma convenção, um regulamento, que nem sempre, às vezes, aquilo que ele está reclamando ou está pleiteando é possível fazer. Concordo. Né? Então, isso não tem como ser diferente. Né? Concordo. Bom, caminhando para a reta final, mas esse ano a gente teve aí o advento de um evento da Conviver, um evento muito bacana, estive lá acompanhando de perto. É uma tendência a Conviver começar a receber os clientes, a abordar temas relevantes. A gente falou lá de vários temas legais, falamos de portaria física, de portaria remota, falamos de diversos assuntos ali a respeito da administração de condomínio, muitos síndicos lá. De onde veio a ideia de fazer o evento? É tendência? Fabrício, eu acho, a ideia é justamente a gente levar o máximo de informação possível para os síndicos, né? Tá? Nós pretendemos fazer novamente no próximo ano, tá? Fizemos esse referente à questão de controle de acesso, né? As modalidades que existem. E para o ano que vem a gente está pretendendo fazer ligado à questão dos cuidados com as manutenções de segurança dentro do condomínio. Né? Até pretendíamos fazer ainda esse ano, mas até por conta de toda essa organização a gente achou que ia ficar muito corrido. Né? E já desde 2022 eu estou com o departamento de marketing, com uma pessoa cuidando disso, então isso me facilitou bastante, porque ele foi buscar essas parcerias, né,
toda a organização necessária por trás ali que precisa para realizar um evento, né? Independente do tamanho, sempre você tem toda ali uma preparação. E a gente pretende, pelo menos, fazer um por ano, né? Convidar ali os nossos síndicos também que nós temos ali dentro do nosso banco de dados, né? Para poder levar a informação que facilite lá o dia a dia do síndico, né? Que é de extrema importância. O mercado precisa de muita informação, né? O síndico precisa de muita informação para conseguir fazer a gestão ali do seu condomínio. Principalmente aqueles que ainda são síndicos moradores, são síndicos condôminos que às vezes não têm uma formação, né? Eles precisam de um olhar muito cuidadoso por parte da administradora também no atendimento, né? Então, esses eventos também servem para isso. Né? Eu achei muito importante, muito bacana, é o que você falou, muitos síndicos moradores que não têm contato com cursos, com eventos, e a confiança desse síndico está depositada na Conviver, né? Então, quando a Conviver faz um evento, chama ele, fala assim, olha, eu quero falar com você antes que o mercado, de modo geral, fale. Eu quero te ensinar, eu quero te instruir, eu quero compartilhar. Então, quando ele volta para o condomínio dele, ele volta muito mais preparado para lidar com as coisas que vão vir ali adiante do que antes, né? Sim, Fabrício, apesar que esse trabalho ele é diário, né? Não é, o evento, obviamente, é algo para a gente ficar um pouco mais formal, né? Mas esse trabalho de orientar o síndico e levar a informação, isso totalmente acontece todos os dias, né? Cada dia você tem algo diferente acontecendo num condomínio, né? E isso gera demanda, então aí a gente precisa ter lá a equipe, as nossas gerentes atendendo, direcionando, né, o caminho certo para resolver os problemas, né? E toda a equipe, obviamente, envolvida ali para que os síndicos e os moradores possam ter o melhor resultado possível, né? Legal. Bom, agora vem a pergunta um pouco mais chata para a gente terminar por aqui. As empresas, de modo geral, em São Paulo, boa parte das administradoras estão com mais de 50 anos e já estão na sua segunda, terceira geração. Vocês já pensam em sucessão na Conviver? Olha, pensar assim, eu já penso, né? Eu ainda pretendo trabalhar muito tempo, né? À frente da administradora. A gente tem algumas pessoas da família que já trabalham também ali, parte da equipe, né? Que a gente vê que tem interesse. Mas isso é algo que eu acho que nós vamos pensar daqui a alguns anos ainda, né? A gente tem que ver o interesse ali, obviamente, em dar o segmento, a continuidade da empresa, né? Muitas vezes, isso é normal, né? Os pais quererem que os filhos dêem andamento e assumam, né? A empresa, ou até às vezes que tenha a mesma profissão nossa, né? Isso é muito comum, né? Mas às vezes nem sempre é isso que acontece. Concordo. Mas eu acho que, assim, nós temos as filhas ali da minha sócia, da Margarete, meus filhos também trabalham na empresa, né? Eu vejo que eles têm ali um interesse e não vou dizer um interesse hoje em que se efetivamente eles vão estar à frente da empresa daqui a alguns anos, né? Porque a juventude também muda muito, né? Mas assim, é uma preocupação que em algum momento a gente vai ter que realmente avaliar, né? E não é uma coisa simples, né? Não é. Muitas empresas às vezes se perdem, né? Ou deixam de existir justamente por um processo de sucessão que não foi bem conduzido, mas enfim... não é algo que me preocupa por enquanto, né? Mas a gente sabe que isso em algum momento vai ter que ser discutido. Legal. E olhando para o condomínio, a gente sabe que muita coisa da contabilidade vem sendo incorporada de alguma forma, né? Eu brinco que nos últimos 10 anos, o que se evoluiu em software de contabilidade, comparado ao que se evoluiu em software de condomínio, chega a ser bizarro a diferença, né? E há um apelo para que o condomínio ganhe mais tecnologia, ganhe mais recursos, principalmente na parte fiscal. Você acredita que a gente deve identificar o condomínio muito mais próximo de uma associação, olhando mais para a lógica de balancete no futuro? Você acha que como está, deve permanecer? Olha, Fabrício, eu não acredito que para condomínios, tá, vai ter muitas alterações de legislação nesse sentido, tá? Já existem muitas, se a gente for pensar que o condomínio, ele nada mais é, né, do que uma entidade que cuida ali dos interesses de rateio de despesas para que ele funcione, né? Então eu não vejo muito sentido em se criar
exigências legais ali para o condomínio, além das que existem hoje. Tá? Uma coisa que talvez fosse boa, que não é obrigatória, você ter um controle patrimonial, por exemplo. Entendeu? Muitos condomínios não se preocupam com isso. Mas às vezes acontecem eventos em que essa falta de controle às vezes surge. Né? Aonde efetivamente estão localizados os bens patrimoniais de um condomínio. Né? Que é um controle que não é obrigatório hoje. Exato. Né? Mas assim, um condomínio ser obrigado a ter uma contabilidade efetiva, você ter outros tipos de controles como numa empresa, eu não acho necessário. Isso só iria aumentar o custo do nosso trabalho e automaticamente o custo para o condomínio. Né? E o que eu acho talvez que precise sim é talvez algo que faça com que as administradoras, né, que efetivamente têm ali o controle financeiro, muito do controle financeiro do condomínio, né, elas tenham talvez algum tipo de maior controle. Né? A gente vê no mercado, às vezes você tem administradoras quebrando e que levam prejuízos para condomínios. Exato. Né? Então isso é uma coisa que obviamente pode arranhar a imagem da administradora. Exato. Né? Então, talvez algumas garantias nesse sentido, que obviamente vão beneficiar o condomínio. Mas o condomínio em si ter mais regras fiscais e controles do que já existem, eu sinceramente não vejo muito sentido. Legal. Né? Bom, você tocou num tema que também é bem polêmico, que é a precificação de alguma forma. Está cada vez mais difícil, mais custoso você administrar o condomínio pelo valor da taxa administrativa cobrada. Sim. Porque à medida que vem uma nova legislação, algum novo critério para você fazer a gestão, você não consegue repassar isso para o contrato. De igual modo, quando chega o momento de atualizar o valor do contrato, seja por uma inflação, o pessoal do condomínio às vezes não quer renegociar a taxa do contrato. E do outro lado, você vê surgindo um monte de administradora pequena, começando agora. Aí eles pegam a taxa da Conviver. A Conviver cobra 2.000, eu vou cobrar 1.000, tentando levar o cliente embora pelo menor preço. Não discutindo qualidade, não tendo noção de todo o serviço que a Conviver presta por trás dos boletos. Tudo que está por trás dos boletos. Exatamente. Então, como é que você lida com isso? Como é que vocês, tranquilo, o cliente bater lá na porta e falar, o cara ali está me cobrando 1.000. Como é que vocês têm olhado para isso? Olha, Fabrício, felizmente nós não temos, assim, eu não tenho um histórico muito significativo, né, de negociações de valores de contrato, tá, que trouxeram algum tipo de preocupação numa redução muito grande da receita. Legal. Que eu tivesse que buscar outras formas de receitas que não fossem da taxa. Legal. Né? Agora, eu acho que também isso está muito ligado àquilo que a gente oferece. Né? Não é que eu não tive negociações, obviamente que isso acontece. Né? Mas, por exemplo, durante a pandemia, que muito, né, houve uma preocupação. Né? Talvez nós teremos uma quantidade de negociações de contratos aqui, né? Porque os condôminos, de repente, teriam dificuldades, isso ia levar dificuldade para o condomínio, e essa dificuldade ia, obviamente, acabar chegando na administradora. E, assim, foi uma surpresa porque isso não aconteceu. Né? A inadimplência, por exemplo, por incrível que pareça, no ano de 2020, nós praticamente não tivemos reflexo de inadimplência. Que legal. Entendeu? Em 2021 teve alguma coisa, 2022, assim, eu entendo que houve um aumento assim um pouco mais expressivo. Tá. Eu acho que também a gente tem que considerar o trabalho que a gente faz de cobrança, daí a importância de você ter o departamento ali para fazer esse gerenciamento, né? Então, assim, e eu não tive solicitações de negociações de contrato nesse período. Né? Talvez porque os condôminos até viram que a administradora, naquele momento, era de extrema importância, né, para levar informação para os condôminos e para fazer a gestão naquele momento tão delicado. Né? Então, assim, eu não tenho uma preocupação, tá? Muito grande com isso, porque eu sei aquilo que eu estou entregando para o meu cliente. Legal. Né? Então, assim, e eu sei até onde eu posso chegar em termos de custo de administração para ele. Legal. Já tivemos casos, e pode acontecer, de um cliente nos colocar numa situação em que eu não vou conseguir atender? Pode. Né? Mas aí eu acho que é uma opção do condomínio. Claro. Para a gente levar qualidade, levar um bom serviço,
eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter tecnologia, e eu preciso ter principalmente uma equipe que vai saber, que vai ter condições de atender bem, certo? Se eu cobrir qualquer taxa que o mercado me oferecer, eu não vou conseguir levar essa qualidade. Concordo. Entendeu? Concordo. Então, assim, se isso acontecer, infelizmente, eu posso acabar perdendo o cliente, né? Mas eu tenho que buscar clientes que tragam, que entendam o valor do nosso trabalho, né? E que saiba efetivamente reconhecer isso, né? Porque esse cliente que busca esse valor, ele não vai trocar de administradora por conta de R$100, por conta de R$200 mais barato. Exato. Entendeu? Exato. Então, eu acho que a gente tem que também saber que é esse cliente que quer conviver, quer atender, né? Não é atender a qualquer custo. Exato. Tá? Bom, para finalizar, como é que é a rotina de um diretor de administradora? Que hora que ele chega lá? O que ele faz durante o dia dele? Faz assembleia ainda? Como é que é? Então, Fabrício, olha, há 2 anos atrás eu fazia muitas assembleias, tá? Isso é algo que já me incomodava há muito tempo, né? E então, hoje eu já, por exemplo, a gente ampliou um pouco a carteira, hoje eu tenho 3 gerentes na administradora, né? E uma equipe um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, para fazer uma gestão do condomínio sem que efetivamente eu precise estar participando diretamente, né? Eu até gosto, tá? Eu gosto muito do que eu faço, né? Como eu te falei, né? Você está numa assembleia, você vê um resultado, mas a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, hoje, assim, eu acompanho muito mais o atendimento. Hoje o meu papel é fazer o gerenciamento do atendimento junto com as gerentes, junto com as assistentes, né? Eu estou coordenando essa reorganização, né, que nós estamos fazendo na equipe, justamente para poder melhorar nossa eficiência, poder crescer, né? Já não faço muitas assembleias, já são poucas assembleias que eu acabo participando, né? E então, eu preciso... é uma cultura, né? A gente, quando costuma colocar muito a mão na massa ali, para você desapegar, é difícil, né? Então, chega um e-mail, às vezes eu vou responder, não, a gerente tem que responder, não sou eu, né? Então, tem muitos clientes que ainda, por eu sempre ter participado, eles acabam me envolvendo, né? E aos poucos a gente vai mostrando que, olha, eu não preciso efetivamente participar para que isso seja bem feito, né? Para que tudo funcione, né? Então, isso tem acontecido naturalmente, tá? Não é algo que eu estalei os dedos e vou falar, amanhã eu não quero mais atender ninguém, né? Eu acho que tudo é um processo. A gente precisa mostrar para o cliente que existe uma equipe que, a conviver, né, tem uma equipe, uma estrutura pronta para atendê-lo. E, claro, se precisar, eu vou estar aqui para resolver um problema, alguma situação mais grave, né? Eu fico muito próxima das gerentes ali, quando elas têm dificuldades, para tentar passar justamente essa visão, esses nossos valores, né? Para que o serviço seja muito bem feito. Boa. Bom, tem um presente aqui para você. Quem mandou foi o pessoal do Sem Parar Empresas. Para quem não sabe, Sem Parar Empresas é um parceiro aqui do nosso podcast, viabilizando toda essa nossa primeira temporada. É um parceiro da administradora do Brasil inteiro. Então você que tem DP, tem a parte de RH, compra benefícios, acho que é legal você falar com o pessoal do Sem Parar Empresas. Vai acessar aí o link na descrição depois e acesse lá sempararempresas.com.br e saiba lá o que eles têm feito pelas administradoras. Agradeço muito a Sem Parar pelo brinde. Maravilha. Muito legal. Parceiros nossos aqui. Tá bom, chegando na reta final do nosso bate-papo, alguma coisa que ficou solta, alguma coisa que você queira comentar? Quero agradecer você mais uma vez pela presença. Pessoal, acho que é isso, né? Acho que a gente falou bastante coisa do que é condomínio, né? Precisaria de mais 2 podcasts desses. Já fica o convite para você voltar. Para que a gente efetivamente pudesse dizer que falamos de tudo dentro de um condomínio, né? É um mercado muito amplo, são muitas as necessidades, né? Acho que é um mercado que ainda está muito carente ainda de qualidade por parte do serviço das administradoras. A gente precisa pensar em melhorar, em justamente mostrar o que está por trás dos boletos. Muitos condomínios não sabem, né? Tudo que precisa para entregar um balancete, né? Para orientar, para dar uma orientação correta, entendeu?
E agradeço aí o convite, obviamente, para participar desse podcast, foi muito legal. Que legal. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, esse podcast também tem o apoio de Modulocker, é a empresa mega especial aí para a parte de locker, smart locks em todos os condomínios do Brasil. Acompanhe o trabalho deles aí pelas redes. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até o próximo episódio.